paz do Senhor Jesus para a igreja. Bem, irmãos, o que nós vamos falar aqui hoje na convenção é sobre um tema que nós cristãos temos que estar muito atentos, porque trata-se de uma tendência internacional. E no nosso país, as forças que defendem o contrário do que a gente pensa estão muito bem articuladas, que conseguem, inclusive, influir nos legislativos e conseguem até influir no Supremo Tribunal Federal, fazendo com que aquele tribunal, infestado dessas ideias, julguem, inclusive, contrário ao que eles deveriam julgar. Eles julgam contrário à Constituição que deveriam defender. Eu tenho alguns artigos escritos sobre isso. Se alguém tiver a curiosidade, e eu convido os irmãos e irmãs a lerem, está no meu site rubensteixeira.com.br, e está esclarecendo do que eu estou falando. Então nós vamos falar de alguns princípios que estão sendo discutidos, projetos de leis, em especial o anteprojeto do novo Código Penal, que ontem foi passado um filme aqui de um senador que é o relator do processo, pastor Abner Ferreira, a quem eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falando a respeito dessas mudanças que querem impor na nossa legislação e que fragilizarão aquilo que nós defendemos. Primeiro, nós gostaríamos de dizer que a minha posição pessoal é que, efetivamente, a legislação periodicamente precisa ser alterada. Nosso Código Penal ele é muito antigo, da década de 1940. E a legislação, seja ela a legislação penal, a legislação trabalhista, enfim, a lei precisa ser atualizada às circunstâncias atuais. Contudo, não há como afastar a influência do pensamento religioso na legislação, ou pensamento filosófico. Não há como alguém dizer assim, não, nós precisamos mudar a lei e não vamos considerar o pensamento religioso. O Brasil é um país de mais de 90% da sua população de formação cristã, seja católica, seja evangélica, mas são formações cristãs e defendem alguns princípios muito firmes que nós vamos falar aqui. Outra coisa importante, o pessoal usa muito essa expressão, e prestem bem atenção, o Estado é laico. Vocês já devem ter ouvido isso. Ser laico quer dizer o Estado não ter religião oficial. Estado laico é diferente de Estado ateu. Estado laico é tolerante com todas as religiões. Estado ateu é contra todas as religiões. Então eles, quando estão dizendo para você, olha, não se pode defender isso na legislação porque o Estado é laico, eles estão querendo dizer que o Estado é ateu. Porque se eu não posso dizer que o princípio que eu acredito, seja religioso ou filosófico, ele não pode influir na minha forma de pensar, ele está dizendo que o Estado então não estaria sendo tolerante com a minha forma de pensar como religioso. Então, Estado laico é diferente de Estado ateu. Gravem isso, porque quando enfrentarem essa história, olha, você não pode pensar assim, porque o Estado é laico. Você não pode defender esse princípio na legislação, porque o Estado é laico. Sim, ser laico significa não ter religião oficial e ser tolerante com todas as formas de religião. É diferente de Estado ateu, que não gosta de religião, rejeita a religião, não tolera a religião. Nós cristãos temos como premissa, fundamento, aliás, aliado com a Declaração Internacional de Direitos Humanos e com a Constituição da República Federativa do Brasil. Defendemos a vida, a família, as crianças, a liberdade de opinião, de expressão e, sobretudo, mesmo que na lei humana não exista e nem possa existir, talvez, nenhum mandamento que nos obrigue a amar o próximo, na lei de Deus existe, e nós seguimos essa premissa. Portanto, se nós pregamos e procuramos viver o amor, não há como nos chamar
de fóbicos de algo, temos ódio de alguém, xenofobia, temos ódio estrangeiro, homofobia, coisa que o valha. Aquele que prega o amor e que vive o amor e que ama o próximo, ele não vai ter aversão ou rejeição a nenhum tipo de pessoa. Contudo, temos o direito de defender os princípios e aquilo que acreditamos. Isso faz parte do direito à liberdade de expressão, de opinião, que são direitos fundamentais, garantidos não só na nossa Constituição Federal, como na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bem, um dos dispositivos que pretendem mudar, ou seja, está no anteprojeto do Código Penal, que está em debate no Senado Federal e será transformado em projeto de lei, de acordo com os ajustes que os senadores fizerem, é uma flexibilização da eutanásia. O que é eutanásia? É uma tradução ao pé da letra, poderia ser boa morte. Alguém que está em estado grave de saúde e queira morrer, é a forma de dar o direito da pessoa querer morrer. E, por exemplo, quando alguém que está em estado grave, um médico ou um familiar, que permite ou facilita a eutanásia, pela nossa legislação atual, isso seria crime. Eles querem flexibilizar isso para dar talvez perdão judicial, que seria uma excludente de punibilidade, ou seja, não punir o que praticasse eutanásia. Alguém pode dizer assim, mas alguém sofrendo tem o direito de morrer? Ah, é? Então alguém com uma depressão profunda que queira morrer, nós temos que contribuir, ajudá-lo a morrer? Porque alguém que está com uma enfermidade grave, eventualmente ele pode ter uma depressão à vontade de morrer, pelo sofrimento que está tendo. Cabe à medicina e às pessoas a tentarem a convencer aquela pessoa a continuar lutando. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39 diz: vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Esse poder de matar, de dar vida, pertence a Deus. E a Bíblia diz que houve um homem que quis morrer e não se matou, mas tentou passar conversa em Deus, pedindo para que Deus o levasse. Elias, justo ele, a Bíblia diz que não morreu. Uma outra forma que querem inserir na legislação, facilitando, flexibilizando, é o aborto, até 3 meses. Se um laudo de um médico ou psicólogo atestar que a mãe não teria condições de criar o filho, essa mãe poderia fazer o aborto até 3 meses, sem que houvesse crime nisso. Qualquer mãe que não queira um filho, não teria condição de criá-la, então seria condição, basta ela não querer o filho, para ser atestado que ela não teria condição de criá-lo, encontrar um médico ou um psicólogo que seja a favor do aborto, esse laudo seria dado. Veja, vamos para a situação fática, situação real, na sociedade. Por que o aborto acontece? Existem 2 tipos de aborto que a legislação brasileira não tipifica como crime. O aborto honroso, que é o decorrente de estupro, quando a gestação é decorrente de estupro, e o aborto terapêutico, quando a gestação oferece risco para a saúde da mãe. Esses 2 tipos de aborto não são crimes na legislação brasileira. Quais são as outras formas de aborto que aparecem? Em geral, são baseados em 2 pilares ruins. Um é o egoísmo. Eu não quero esse filho porque ele vai atrapalhar a minha vida. Eu não quero esse filho porque vai atrapalhar os meus projetos. E o pior de todos, talvez, seja o queima de arquivo. Esse filho vai denunciar que eu fiz algo que eu não quero que ninguém saiba. Eu vou matá-lo. Então
uma das justificativas de aborto é essa. São crianças que são geradas e o pai ou a mãe é casado. E como existe exame de DNA, se for o caso da gravidez de uma mulher casada, ela não quer que aquela criança nasça. Ou se for a gestação cujo pai é casado e não quer que aquele filho apareça e outra mulher mata a criança, seria a solução simples. Um motivo perverso, um motivo torpe. A Constituição Federal prevê, vejam essa observação, que crimes dolosos contra a vida são julgados por tribunal do júri. Tribunal do júri é um tribunal em que o julgador ou os julgadores não são juízes, mas sim leigos da sociedade. Dada a repugnância que o legislador entendeu que a morte, o assassinato por motivo torpe de alguém merecia, essa repugnância fez com que ele colocasse o julgador da morte por motivo torpe a leigos. Então, aborto está mais para tribunal do júri, que é a morte mais repugnante que tem, de uma vítima indefesa, de uma vítima que não fez nada para que existisse e não tem a menor chance de se defender, do que para absolvição, do que para permissividade. E nós devemos batalhar até o fim. Não é só por causa dos nossos princípios, não. É para salvar vidas e não fragilizar os nossos princípios na sociedade. Uma outra coisa que querem reduzir é a idade de estupro presumido. O que é isso, estupro presumido? Alguém que pratica um ato sexual com menor de 14 anos é considerado pela legislação penal como estupro presumido. Então, se um cidadão ele pratica um ato sexual com uma menina menor de 14 anos, se essa garota reclamar, ele vai ser processado por estupro presumido, mesmo se não houver uso da força, é o que diz a lei. Eles querem reduzir essa idade de 14 para 12 anos. Agora eu pergunto, a quem interessaria dizer para os cidadãos: olha, se você tiver uma relação sexual com uma menina de 13 anos, não é estupro presumido. Fica tranquilo, você pode ter essa relação sexual. Ou vice-versa. Uma mulher com um garoto. A quem interessaria isso? Qual o benefício que isso traz para a sociedade? Por que querem flexibilizar isso? Tornando mais vulneráveis as nossas crianças. O único benefício que se traz é a proteção para aquela pessoa adulta que quer ter relação sexual com o menor, sem ser acusado de estupro presumido. No direito existe algo chamado que é o supremo interesse do menor. Que supremo interesse é esse que está sendo defendido? Seria o supremo interesse sexual do maior e dando-lhe condições de vulnerabilizar o menor? Então é um absurdo essa redução da idade penal do estupro presumido de 14 para 12 anos. Eu não queria ver pessoas livremente praticando sexo com criança, que isso é uma aproximação da pedofilia em um país que é o nosso, que é talvez, há quem diga já que nós somos o primeiro no ranking internacional de pedofilia. Isso seria uma homenagem aos pedófilos. Deixa as crianças de 13 anos se tornarem adultos para depois querer falar em sexo com elas. Questões relativas aos homossexuais.
Alguns ativistas, eles dizem que existem preconceitos a homossexuais e criaram duas coisas: um projeto de lei, que os irmãos já devem ter ouvido falar, o projeto de lei 122, e um outro pior ainda do que esse projeto de lei, e pouco está sendo falado, é o Estatuto da Diversidade Sexual. Veja, a título de combater o preconceito a homossexuais, querem criminalizar a opinião contra o homossexualismo. Veja, as pessoas podem emitir opiniões contra prostituição, ótimo, contra mentira, podem emitir opinião contrária à nossa posição de defender o sexo só no casamento, podem emitir opinião contra o celibato, contra a igreja, contra qualquer coisa, contra a liberalização das drogas, contra a liberalização do aborto, mas falar contra a prática homossexual, não, é inatacável, isso é uma aberração. Eu posso falar contra a relação homossexual, heterossexual, a ausência de relação sexual, eu posso falar de qualquer coisa. Então essa lei, o projeto de lei 122, que diz querer combater o preconceito contra o homossexualismo, ele em si, ele já é preconceituoso, é um altar ao preconceito, porque ele quer combater o preconceito contra o homossexualismo, mas ele não fala dos demais preconceitos contra negros, contra pobres, que faz as pessoas viver na miséria e morrer na miséria, sem oportunidade, ser discriminado, contra índio, contra religiosos, contra ateus, contra agnósticos, contra qualquer coisa. Ele só quer falar de um tipo de preconceito cujo percentual de impacto na sociedade é pequeno. É tão desprezível, é tão repugnante o preconceito contra homossexuais quanto os demais tipos de preconceito. Portanto, esse projeto de lei, ele é preconceituoso porque despreza as demais formas de preconceito. Se querem combater o preconceito no nosso país, devem fazê-lo de todas as formas, em especial daqueles cujos estragos na sociedade são maiores. Alguém conhece aqui alguém que ganha um salário mínimo, frequentando grandes ambientes da Zona Sul, fazendo novela nas grandes televisões? Alguém conhece algum desempregado que recebe convite para frequentar grandes ambientes? Não, né? Mas homossexuais frequentam. Então, qual o pior preconceito? É contra homossexuais ou é contra a pobreza? E fingem, no nosso país, um dos países mais desiguais do mundo, em que tem a Barra da Tijuca, Zona Sul, e bem perto tem o Morro do Alemão. O pior preconceito é contra homossexuais? Não, é detestável o preconceito contra homossexuais, mas não é o mais danoso à sociedade. Todos os preconceitos têm que ser combatidos e a legislação brasileira já contempla mandamentos contrários a todo tipo de violência, preconceito. E se quisermos enrijecer a legislação, precisamos enrijecer a legislação contra todas as formas de preconceito. O Estatuto da Diversidade Sexual, eles fizeram um documento que, dentre outras aberrações, eles querem proteger o menor. Veja só, olha o perigo. Se o menor tem uma tendência homossexual, ele tem que ser protegido em sua tendência. Então o pai, a mãe ou quem quer que seja, se for orientá-lo, tem que tomar cuidado. O Estado quer controlar a educação da criança. Nós não queremos um Brasil totalitário, nós repudiamos isso. Uma emissora de televisão falou assim para mim, olha, numa entrevista que alguns aqui devem ter assistido, os evangélicos estão crescendo, estão influenciando, né? Eu respondi, estão crescendo, vão crescer mais ainda e vão influenciar mais ainda. Porque todo evangélico é encorajado a anunciar o evangelho às outras pessoas. E quando as pessoas conhecem o evangelho de Jesus Cristo, que transforma, inclusive muitos homossexuais que são libertos, transformados, a partir daí eles preferem o que é melhor para eles, que é a transformação dada por Jesus Cristo.
Adoção por homossexuais. É melhor que o menor fique junto com 2 homossexuais, pessoas do mesmo sexo, do que passe fome. O que impede esses homossexuais pagarem educação para outras pessoas criarem? Querem fazer experiência com as nossas crianças. É evidente que a figura do homem e da mulher é fundamental na estruturação psicológica de uma criação de uma criança. Querem fazer experiência desprezando o supremo interesse do menor previsto na doutrina jurídica em prol do supremo interesse do homossexual de ter uma família com filhos sem ter capacidade de gerar, sendo uma união inerte por natureza. Querem pegar uma criança, botar ali para dizer que parece uma família? Não, vamos fazer experiência com as nossas crianças. Nós não queremos isso. Agora, se os homossexuais falam, eu posso criar, você pode doar uma quantia por mês e adotar financeiramente uma criança. Se é verdade que o que motiva essa adoção efetivamente é o amor que eles dizem ter. Já estou encerrando. Vou falar só mais de um aspecto que também é debatido na sociedade. Eu acredito que poucos instantes estou terminando. Descriminalização das drogas. Qual o bem que a droga faz para que ela seja desprezado pelo Estado o seu combate? É porque o Estado não consegue combater as drogas. Não consegue. O tráfico de drogas tem helicópteros, tem navios de guerra, tem aviões de guerra, tem carro de combate, tem Polícia Federal, tem Banco Central, tem INSS. O tráfico tem 27 polícias militares, tem 27 polícias civis. O tráfico tem Ministério Público e Judiciário. Não, como é que o Estado não consegue combater? Nós precisamos acabar com a fragilidade oportunista do Estado de não conseguir combater o tráfico de drogas. Ou será que vamos ter que aliar-se ao crime, aliar-se ao dano que uma coisa tão ruim como a droga causa à sociedade, encher os nossos hospitais de pessoas doentes e fazer com que empresários que lucram com a morte alheia enriqueça? Qual bem que a droga faz para que ela seja descriminalizada? Para encher os nossos hospitais de pessoas drogadas e os nossos hospitais já sem estrutura para cuidar das pessoas? Nós não precisamos dizer que a droga, que o tráfico de droga ou que o uso de droga não seria crime só para se aliar às drogas e ficar tudo bem. Já que o Estado não consegue combater, vamos dizer mais que não é crime e dizer que o mal se tornou-se um bem. Irmão, vamos ter cuidados com isso. Nós cristãos não estamos preocupados com o poder deste mundo, pelo menos não podemos estar. O maior objetivo nosso não é o poder deste mundo, pelo menos não deveria ser. Se o reino de Jesus não é daqui, porque o nosso vai ser? Nós precisamos nos preocupar, porque muito breve nós vamos estar frente a frente com Ele para prestarmos conta das nossas ações. E devemos, enquanto isso, trazer almas para o reino de Deus. Precisamos nos atualizar quanto a isso que nós estamos falando aqui, porque se nós formos inertes, as pessoas que influenciam lá no Congresso Nacional e nas casas legislativas vão nos atropelar. E não adianta nós colocarmos a culpa no Apocalipse, não adianta nós colocarmos a culpa no diabo, se nós que temos a autoridade de usar o nome de Jesus contra ele e de batalharmos, nós não usamos. Ou a gente defende a nossa fé e os nossos princípios, ou a gente está perdido. Vamos deixar o diabo avançar. O nosso objetivo é chegar no céu e carregarmos o maior número de pessoas, tirando-as do inferno. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.